Gerenciamento de risco e taxa de acerto. Esses dois pontos aqui têm uma inter-relação. Então, primeiramente, vocês aprenderam o quê? Uma técnica, né? Técnica, que são os três pilares. Então, a técnica foi a primeira, vocês já aprenderam. Agora, gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco e retorno, e também gerenciamento de capital. E depois, a parte psicológica. Esses são os três pilares de um trader, ou de um operador, do investidor, do que quer que seja. Beleza? A técnica ali vai nos dar o norte de como entrar e sair do mercado, e já nos aparando também para o gerenciamento de risco, tá? Porque a técnica exige também esse gerenciamento de risco, que é o que vocês vão ver aqui agora, bem como a parte psicológica, que é para executar todas as outras duas de forma eficiente, que não adianta nada você ter uma técnica na hora que você na hora que você vai para o mercado ali de real, você acaba descontrolando e não seguindo a técnica, não seguindo seu gerenciamento de risco. Então são três aqui fatos que são interrelacionados. Então, primeiramente, é ter uma técnica, que é a leitura aí de preço. O gerenciamento de risco, que eu vou falar aqui agora, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O que é o gerenciamento de risco, então, positivo? Nada mais do que ganhar mais do que se perde. Não, vamos supor que eu entro na operação com risco de 1 e o meu retorno de 2. Então, aqui é o risco de 1, aqui é o retorno. Ou pode ser 1 para 3, 1 para 4. Então, de forma simples, é entrar para perder R$1, vamos supor, para ganhar R$2, correto? É basicamente isso que é o gerenciamento positivo. Já no negativo, vai ser um pouco diferente. Você vai aceitar mais risco, como, por exemplo, perder R$3 para ganhar somente R$1. Beleza? Então, o negativo, você se expõe mais ao risco. Aqui poderia ser 2 também para 1, enfim, 1,5. Então, nada mais é do que aceitar mais risco, né, do que o retorno. Que aqui o risco e aqui do outro lado o retorno. É apenas o inverso. E o que isso influencia na taxa de acerto? Porque quanto mais próximo o seu alvo, mais fácil de acertar. Então, nesse tipo de gerenciamento de risco, ele está alongando o stop para ganhar mais na taxa de acerto. Então, aqui está preocupado mais com a taxa de acerto, e aqui não está tão preocupado com a taxa de acerto, está preocupado mais com o retorno, tá? O retorno sobre as suas operações. Por quê? Porque aqui, vamos dar um exemplo que você vai entrar aqui para pegar R$10. Tá? Então, para chegar nos R$10 aqui, você colocou um retorno de 10. Para chegar no 10, não tem que passar pelo 2, pelo 3, estão muito mais próximos. Então, se você coloca um retorno menor, é muito mais fácil de pegar do que esse 10. Quem está mais próximo do 1 aqui? O 2, o 3 ou o 10? Lógico que é o 10. Então, a chance de você acertar uma operação é muito maior. Só que para isso você tem que se manter constante no acerto, nesse tipo de gerenciamento de risco. Porque você tem que acertar ali, vamos supor, de 75% das suas operações. Se for 3 para 1, literalmente. Por quê? De cada 10 operações, vamos supor que em cada uma você está perdendo 3. Se eu errar ali, de cada 10 eu vou acertar 7. Então, 70% eu fiquei com R$7. Se for R$1 o meu objetivo. Agora, se for R$3 de perda, eu não perdi as outras 3. Né? As outras 3, então ficou 9. Então, com 70%, eu ainda fiquei no prejuízo. Né? Então, aqui de cada 10, eu acertei 7 e ganhei R$7. E as outras 3, de 10 eu acertei 7, as outras 3 eu perdi 3, então eu perdi 3 vezes 3, 9. Então, mesmo com 70%, eu não fiquei positivo. Imagina isso. Isso é muita questão de perfil, né?
Então agora vamos no exemplo de 80%, eu ficaria com R$8 e as outras 20 que eu errasse, os 20%, 20 vezes 3, 6. Então com 80% eu conseguiria ser lucrativo, em torno aqui de 75% você já consegue ser lucrativo num tipo de gerenciamento de risco desse, mas é óbvio, quem faz ele nem sempre vai tomar esse stop aqui cheio, às vezes vai tomar 2, ou às vezes vai tomar no 0 a 0, enfim, é apenas um direcionamento. E já no risco retorno positivo, não estamos tão preocupados com esse tipo de nível de acerto, porque se a gente está ali na operação, vou dar um exemplo no quadro que eu tenho aqui, que é mais fácil, mas já vou adiantar aqui qual que eu uso. Eu uso o gerenciamento de risco positivo. Mas, Paulo, e se tiver ali, você entrou na operação de 1 para 3 e está dando 1 para 2, você encerra? Encerro, sem problema nenhum. Eu não sou tão ligado. Se tiver que usar o negativo em uma operação, eu vou usar. Se tiver que usar o positivo, porque o cara entra aqui, ele fica muito neurado. Aí eu tenho que ganhar 3 para 1. Eu estou dando um exemplo em reais aqui, mas pode ser em qualquer base aí de pontos, de centavos, o que quer que seja. Aí tá lá em 2,99, eu não vou encerrar porque tem que chegar no 3. Não, eu encerro facilmente. Então isso aqui é um norte que vai guiar as suas operações, e isso aqui no relatório de performance vai ser muito importante para você ir assimilando ali. Geralmente eu estou ganhando 300, 400 pontos e meu risco ali de 100, 150 está o suficiente. Então, você, a partir da base estatística da sua leitura de preço, você vai guiar muito bem o seu gerenciamento de risco. Então, qual usar? O que der mais certo ao seu perfil. Eu conheço quem ganha no negativo e conheço quem ganha no positivo. Eu, no negativo, se eu tomo ali um stop de 3 e penso que eu tenho que acertar as próximas 3 operações, eu não me sinto tão confortável. Beleza? Então, eu prefiro usar o gerenciamento de risco positivo, porque ele me traz mais conforto. E agora eu vou pegar aqui. Aqui está a tabela com gerenciamento, taxa de acerto e o risco retorno. Aqui desse lado aqui esquerdo, o risco retorno, e aqui do lado direito a taxa de acerto. Percebam no risco retorno 1 para 1. No 50% é lógico que eu vou ficar no 0 a 0. De 10 operações eu acertei 5, errei 5, 0 a 0. Então, a partir dos 60%, aliás, mais de 50%, né? Aqui é porque eu arredondei para 20, 30, 40, 50, 60. Então, acima de 50%, claro, também tem as taxas operacionais, mas enfim, aqui 60% eu estou no lucro. Eu vou dobrar o retorno agora, eu vou para 2. Percebo que com 40% eu já estou no gain, porque de 10 operações eu acertei 4. 4 vezes 2, 8, e as outras 6 que eu errei, 6. Aqui agora vamos ir para um gerenciamento de 3, retorno. Com 30% eu já estou lucrativo, porque 3 vezes 3, 9, 7 vezes 1, 7. Então, fiquei com gain ainda, e todas essas aqui, é óbvio, vão dar gain, então eu só estaria perdendo aqui se eu tivesse acertando somente 20% das minhas operações. Risco-retorno de 1 para 4, com 20% só de acerto. Olha, percebam como é que esse gerenciamento de risco que ele permite que você não precise estar certo o tempo inteiro. Então tira aquele peso, tira aquela ansiedade, ajuda em tudo isso que você fala, cara, é só uma operação, eu tenho mais e vou levando. Então aqui com 20%, 0 a 0 com 30% eu já estou no gain, e com o risco retorno 1 para 5, com apenas 20% eu já consigo estar no gain. Claro que isso na hora da prática ali nem sempre vai dar sempre o 5, 4, 3, 2, mas é o norte que você vai estar tomando aí, principalmente aqui, é claro, em operações mais longas, né? Dá para fazer operações mais curtas, mas principalmente operações mais longas, porque de 5 operações eu acertar 20% é uma, né? Então dá 5, e as outras 4 que eu errar vou perder 4, então 4 menos 5 eu ainda estou no ganho. Esse quadro aqui é interessante para tirar aquele
conceito que geralmente as pessoas chegam no mercado financeiro, que você tem que acertar tudo, que você tem que ser o foda, porque uma das coisas mais difíceis é exatamente isso no mercado financeiro. Quando você perde, além de perder, de assumir que você estava errado, você ainda perde dinheiro. Então aqui você começa a entender que, calma, eu não preciso estar certo, se eu estou errado eu vou cortar ali, que seja no 0 a 0. O 0 a 0 também é muito importante, tá, pessoal? Saber sair no 0 a 0, reconhecer a operação errada ali o mais rápido possível, que isso aqui vai melhorar demais o seu gerenciamento de risco final, no seu resultado final. Então, saber reconhecer uma operação ruim e encerrar, e saber que quando você tiver um acerto, ele vai cobrir todos esses erros. Tá? Vou voltar. E para finalizar, espero que tenha entendido por que da taxa de acerto está aí relacionado com a questão do risco. Com a questão do risco, porque quanto mais próximo, se eu estou nesse ponto aqui, é mais fácil chegar aqui, ó, eu estou aqui é você. Aqui é o primeiro ponto e aqui é o segundo ponto. Tá? Tem dois amigos aqui. Qual que é o mais próximo de você chegar? Nesse aqui ou nesse aqui? Claro que é nesse, né? Então, é muito mais plausível uma taxa de acerto mais próxima, vai elevar, consequentemente, o seu resultado ali final em questão da taxa de acerto. Agora, vocês têm que ficar também esperto, porque muita gente entra com esse negócio de 3 para 1, 3 para 1, e parece que esquece que existem outras possibilidades. Então, eu deixo sempre, se está dando certo, eu deixo o lucro correr, se não está dando certo, eu corto a operação e, tecnicamente, eu vou observando isso, se está favorável ou não no gráfico. Eu não fico muito nessa fissura de ter que acertar 3, igual o day trade, swing trade. Se eu tiver que carregar uma posição, eu vou carregar, não vou encerrar ela só para falar que eu sou day trade, ou encerrar no outro dia para falar que eu sou swing trade. Isso para mim não importa. Se eu tiver que encerrar a operação no próximo segundo, eu vou encerrar. Se eu tiver que encerrar daqui 3, 4, 5 dias, eu também vou carregar e encerrar daqui 3, 4, 5 dias sem problema algum. E a questão de pedir também o que é plausível no mercado. Porque às vezes o cara começa a operar índice ali, eu não sei qual ativo que vocês já operaram aí, mas seja índice, dólar, ação ou forex, o cara chega e quer ganhar 1000 pontos no dia. A gente tem que ser racional. Quantos dias o índice dá 1000 pontos? Quantos dias o forex dá 1000 pontos? Que é 100 pips. Quantos dias uma ação sobe 5, 6%? São poucos dias, então tem que pedir algo que seja racional. Por que não 100, 200 pontos, 300? Por que não aqui também no Forex 100, 200 pontos? Numa ação, por que não 0,5%, 1% ao dia? Então tem que ter essa questão também da racionalidade, porque parece que chega, fica numa falsa ilusão. Se você for esperar só pegar os dias que o índice for dar 1000 pontos, dificilmente você vai ser lucrativo ali. No dia, né? No day trade, do mesmo jeito, no Forex, em ações, porque não vão ser tantos dias que a ação, ou índice, ou Forex, ou dólar, quer que seja, tem uma movimentação muito alta. E esse é um dos motivos que eu gosto muito do mercado de Forex, que eu carrego as posições, então não me limito somente ao dia, e eu carrego elas com a mesma alavancagem, né? E já em ações e índices eu teria que aumentar a margem, mas também dá para fazer. Enfim, espero que tenha entendido a base do gerenciamento de risco e da taxa de acerto, a relação entre as duas, e qual eu uso e qual vocês vão utilizar é do perfil de cada um. Recomendo que passem até mesmo pelas duas, para ver qual ali você se adequa, e faça o estudo do relatório de performance da sua plataforma.
se for o MetaTrader, ou se for o ProfitChart, ou o Trade, ou qualquer outra plataforma, analisem as suas taxas de acerto, a sua capacidade de recuperação, o risco-retorno que vocês estão tendo, e vão aí transformando em dados estatísticos. Beleza? É isso. Valeu, pessoal.